Bom dia, eu sou a professora Ana Virginia Vandenberg, hematologista e professora adjunta da UEPA e também, no momento, coordenadora do curso de medicina. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre anemia. Anemia, hoje em dia, é um problema de saúde pública. E nós, então, sabemos que mais de 1 bilhão de pessoas têm anemia, correspondendo praticamente a 30% da população. E no Brasil, as mulheres em idade fértil e as crianças são aquelas mais acometidas, então, por essa síndrome, porque ela está presente, como nós vamos ver, em muitas doenças, então ela chega a ser um conjunto de sinais e sintomas, e por isso que nós chamamos de síndrome, que são, então, as anemias, e elas podem ser diferentes em cada indivíduo. Por isso que é bom sempre nós estarmos conversando um pouquinho sobre elas. Bem, o diagnóstico da anemia, ela é dada pelo hemograma. Então, muitas vezes a gente olha a cor da pele da pessoa e pode imaginar que ela esteja com anemia. Mas, realmente, quem vai dizer se a cor da pele, a cor das mucosas, realmente está relacionado com a anemia é justamente a diminuição da hemoglobina. Isso também é um novo conceito da Organização Mundial de Saúde desde 2000, que ela começou, então, a observar que justamente a hemoglobina, que é o pigmento de dentro da hemácia que carrega o oxigênio, é que é o responsável pela hipóxia, então, pela falta de oxigênio que é dado, então, para o resto do organismo. Por isso que, hoje em dia, nós vamos sempre falar em anemia relacionada à quantidade de hemoglobina e não mais a quantidade de glóbulos vermelhos, que são as hemácias. Nós vamos ter diferença de sexo e vamos ter diferença também de idade no nível de hemoglobina. Então, as crianças de 6 meses até 5 anos e as mulheres grávidas, elas têm uma quantidade de hemoglobina em torno de 11 gramas por decilitro. Já aqueles a partir de 6 anos de idade e também até 14 anos ficam entre 12 gramas por decilitro. E os homens, eles já podem ter uma quantidade de hemoglobina de 13 gramas em diante. Então, isso aqui é muito bom a gente observar, porque muitas vezes nós paramos e, então, com algumas pessoas que dizem assim, eu estou com uma anemia porque eu estou com 11 gramas de hemoglobina. Por favor, é muito bom você observar a idade e o sexo do indivíduo para realmente taxá-lo com o diagnóstico de anemia, observando essa hemoglobina. Além disso, existem outras variantes que são importantes também quando nós vamos falar de diagnóstico de anemia. Uma é a morfologia dos eritrócitos, ou seja, como é que essas hemácias se apresentam. Como nós temos aparelhos automatizados, além de a observação do olho humano, quando você faz uma distensão do sangue em uma lâmina, a morfologia, como elas se apresentam, a hemácia normalmente ela é um disco bicôncavo, então que ela parece que o centro dela é um pouquinho mais pálido do que as bordas. Essa é a morfologia normal da hemácia. Mas algumas vezes ela pode mudar tanto de cor, como também pode mudar a sua compleição. Então, ou por causa de alterações que vai ter na própria quantidade de hemoglobina, ou então também por causa da sua membrana. Então, essa morfologia vai ser muito importante e algumas vezes ela é citada no hemograma e é a primeira alteração que nós vamos ver antes mesmo da hemoglobina estar reduzida. Nós temos uma célulazinha chamada reticulócito, que ela pode vir para o sangue periférico e às vezes ela aparece no hemograma com o nome de uma outra alteração, então, como por exemplo, os corpúsculos de Rauch-Joly, ou então pontilhado basófilo. E esses reticulócitos, eles indicam que existe uma hemácia que ainda tem restos nucleares. A hemácia, quando ela já vem hemoglobinizada, pronta para carregar o oxigênio, ela não tem nada de núcleo. Mas enquanto ela está lá dentro da medula, onde é produzida, que recebe o nome de eritroblasto. Então, esses eritroblastos, eles têm, então, uma quantidade de núcleo. E esse núcleo, quando começa a, então, se desfazer, ele tem esses restinhos que nós vamos chamar de reticulócitos. Importantíssimo também nós fazermos a história clínica e a história familiar do paciente, porque muitas anemias, elas vão apresentar, então, um fator de hereditariedade, como aqui no nosso Brasil nós temos as anemias falciformes. Então, a história
tanto do paciente relacionado com a sua família, quanto a própria dele, uma anemia, por exemplo, que vem de uma alteração renal, ou então de uma leucemia. É importante a gente saber por que está acontecendo isso com o paciente. E, claro, a investigação laboratorial. Então, pacientes que têm anemia porque ela não tem ferro, ou porque a medula não está funcionando, ou porque tem uma alteração renal, uma alteração da tireoide, por isso que essa investigação é sempre muito importante, o laboratório vai sempre nos ajudar. De uma maneira geral, quando nós observamos um paciente com anemia, a gente vai ter que lembrar da eritropoese. E nem só de medula óssea essa eritropoese vai ser feita. Nós precisamos também que exista o intestino delgado para poder ter absorção do ferro, da B12, dos aminoácidos, que são muito importantes para formar hemoglobina. Vamos precisar do estômago, que é onde vai ser o primeiro local onde vai ser absorvido esse ferro para poder passar para o sangue. Vamos precisar também do fígado, que faz o estoque, e esse estoque é muito importante tanto para a B12 quanto para o ferro, e o rins, que vão ser, então, aquele órgão que vai fabricar o hormônio a eritropoetina, que também vem formar a hemácia. Então, tudo isso aqui precisa estar em sintonia para que o paciente não apresente anemia. De sorte que quando nós temos, então, o eritrócito, ele passou por algumas outras situações de amadurecimento para poder chegar nessa célula que já vai saber desenvolver a função, que é justamente a de levar o oxigênio. Então, nós temos lá na medula óssea, que é aquele sangue que fica dentro dos ossinhos chatos, principalmente no externo, tanto que é a partir dele que a gente pode observar, então, algumas alterações de medula, né, através do exame chamado de mielograma, em que nós fazemos a aspiração desse sangue, e é lá e que estão as células precursoras. Essas células vêm de uma célula-mãe chamada stem cell, que faz uma unidade formadora de colônias, que vai dar o eritrócito ou todas as outras células. Ela amadurece um pouquinho, vai formando, então, esse eritroblasto, que já sabe que é uma célula do setor vermelho, que vai formar a hemácia, ele só vai amadurecer, perdeu o núcleo, né, então, para poder virar o reticulócito, e aí veio o eritrócito já todo formado para o sangue periférico. Quando nós falamos em anemia, é importante a gente ver o hemograma. E nesse hemograma, nós vamos ter alguns fatores que vão já nos dizer o tipo de anemia que o paciente tem. Hoje, o principal fator desses é o que nós chamamos de VCM, o volume corpuscular médio. E dependendo da alteração que ele tenha, certo? Se você tem uma hemoglobina diminuída com o tamanho normal que é dado pelo VCM, nós vamos dizer, então, que o paciente tem algum tipo de anemia. Principalmente aquelas anemias que nós dizemos que estão relacionadas ou com falta de eritropoetina, doença renal, etc. Algumas vezes esse VCM vai ser muito elevado e nós pensamos em outras doenças, inclusive até doenças medulares, como as leucemias e as síndromes mielodisplásicas. E algumas outras vezes nós vamos ver essas células bem diminuídas, lembrando principalmente a anemia ferropriva e a talassemias. Então, dependendo desse VCM, que tem um valor entre 80 e 95, o que nós tivermos de hemoglobina com volume corpuscular normal, que nós chamamos de hemácias normocíticas, ou maior, hemácias macrocíticas, ou menores, hemácias microcíticas, nós já vamos poder pensar em algum diagnóstico, em algum tipo de anemia. E vamos, então, fazer a investigação complementar com os exames de laboratório, ferro, vitamina B12, algumas vezes medir também a função renal através da creatinina e da ureia, e algumas vezes até chegar ao estudo da medula óssea, seja pela aspiração, seja para a biópsia, para poder fazer o diagnóstico dessa anemia, né? Bem, a classificação da anemia hoje em dia, ela é chamada aquela que tem uma produção diminuída, que nós chamamos de hipoproliferativa, e nós temos aquela que tem uma produção aumentada, que nós vamos chamar de hiperproliferativa. A maioria das anemias, elas realmente têm uma produção diminuída, e essa se dá ou porque o paciente diminuiu a eritropoetina, que nós já vimos como acontece das doenças renais, ou porque tem uma resposta inadequada à eritropoetina, são as deficiências de ferro, de B12, e aquela que leva à falência, que a gente lembra principalmente da anemia aplásica.
Em contrapartida, aquelas que têm uma produção aumentada, nós vamos ter, então, as anemias hemolíticas, tanto as adquiridas quanto aquelas que são hereditárias. Citando, então, alguma dessas anemias, para a gente lembrar que são resultantes da diminuição da produção da eritropoetina, a maior parte delas é resultante de doença renal. O rim insuficiente, seja na doença renal crônica ou aguda, ele começa a escassear a quantidade dessa eritropoetina que não vai formar hemácias, então, lá pela medula. Mas também as deficiências endócrinas, inclusive a alteração de tireoide, tanto a doença da paratireoide, como também as tireoidites, as doenças, né, de hipotireoidismo, podem levar também a uma diminuição desse hormônio da eritropoetina e aqueles pacientes que não se alimentam bem. Certo? Então, eles não têm o que oferecer. Eles não comem carne, não vão oferecer ferro, eles não comem ovo, não vai ter vitamina B12, eles não comem verdura e não vão ter ácido fólico. Então, essa nutrição também é extremamente importante para que a gente tenha uma harmonia, para que seja oferecido, né, todos os nutrientes para poder formar hemoglobina. Na doença renal, nós podemos ter ainda uma destruição de eritrócitos que é causada principalmente pela diálise e que nós vamos ter as chamadas hemácias crenadas, então é essa que está sendo aqui mostrada pela seta. Podemos ter uma perda, e essa perda às vezes se dá realmente por alteração urinária e também um déficit de produção. Essa anemia se caracteriza por ser normocítica normocrômica, tem reticulócitos normais, na morfologia a gente vê essas células que a gente chama de equinócitos, e na medula óssea nós vamos encontrar uma fibrose e algumas vezes uma osteite, fibrose de hipoparatiroidismo. Então, sempre lembrar que tireoide e rim, eles podem estar bem relacionados. Tanto que o tratamento desses pacientes vai ser com a eritropoetina recombinante, que nós fazemos de uma maneira subcutânea, conforme o quilo do paciente, então vai ser o peso dele que vai nos dizer quanto nós vamos fazer, e normalmente nós fazemos por semana. A maioria de vocês já viram os pacientes com doença renal crônica, principalmente os dialíticos, né, ou aqueles que estão fazendo uma reposição, que vão fazer essa eritropoetina. Quando os pacientes não respondem à eritropoetina, é importante que a gente faça uma avaliação se o paciente tem intoxicação por alumínio ou um hiperparatiroidismo. As anemias devido às endocrinopatias são principalmente aquelas que têm deficiência da pituitária anterior, né? Então, aquela glândula que fica lá no cérebro, deficiência de hormônios, tireoide, androgênios ou cortisol, que vão modular a produção desse hormônio, e ela se caracteriza por ser uma anemia normocítica, normocrômica, então o VCM vai estar normal, e ela pode até ter uma hipoplasia, semelhante a uma falência medular. Tanto que, quando nós começamos a tratar o hormônio deficiente, esses pacientes voltam a ter um quadro normal e desaparece a anemia deles. Tá certo? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem encaminhar, né, para que a gente possa ver aqui já pelo nosso chat, tá certo? A outra situação que nós falamos é justamente aqueles de desnutrição, de pacientes que não se alimentam bem. E claro que a inanição, ela pode levar a uma necrose da medula, que faz com que a medula não funcione mais e ela fique hiposselular. Existem algumas pessoas que deixam-se de se alimentar, principalmente por distúrbios neurovegetativos, então anorexia nervosa, que nós vemos principalmente, né, nas modelos que são, então, vamos dizer assim, obrigadas a serem magras e acabam, então, tendo uma doença, certo? E também aqueles pacientes que têm uma deficiência de cobre. Por isso que hoje em dia nós pedimos muito, então, a dosagem do cobre para esses pacientes, tanto do cobre quanto do zinco, porque o excesso do zinco vai alterar a absorção do cobre. E nós, então, precisamos ter sempre esse cobre de uma quantidade normal para que exista, então, a molécula que converte o ferro, que lá no estômago, para o estado férrico, e dessa maneira poder ser absorvido. Porque senão ele não é absorvido. É a história que a gente fala hoje em dia do açaí. O açaí é rico em ferro, mas o ferro dele não é absorvido.
certo? Por isso que a gente diz que a alimentação rica em açaí não vai melhorar a sua anemia, certo? Porque você precisa ter um agente que faça essa transformação lá no estômago. Quando você tem, então, a anemia por deficiência de ferro, que representa 70% das anemias, nós precisamos ter os exames de rotina e que acabam fazendo a diferença com o diagnóstico diferencial com as outras anemias que eu já citei. Nós precisamos ver o hemograma e o reticulócito. Esse hemograma, claro, vai estar com a hemoglobina diminuída e o reticulócito vai estar normal. A dosagem do ferro sérico, que vai estar baixa. A capacidade total de ligação do ferro, que vai estar alta, assim como também nós vamos observar algumas vezes a saturação da transferrina, que vai estar muito baixa, e a ferritina sérica também. Em algumas situações, como as anemias por alteração de ferro que ficam presos lá na medula, que nós chamamos de anemias sideroblásticas, nós precisamos pedir a coloração do ferro, para que a gente para que possa realmente diagnosticar que existe ferro guardado lá na medula. Esses são os exames que nós podemos pedir quando existe uma deficiência de ferro, sendo que os mais comuns realmente, além do hemograma, é o ferro sérico, a saturação da transferrina e a ferritina sérica. Então, desses, todos três vão estar diminuídos. Só a capacidade de ligação que vai estar aumentada. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E, normalmente, nós não pedimos a coloração na medula óssea, porque nós vamos ter que invadir o paciente e tirar sangue do osso dele. Então, ela só é realmente solicitada quando nós queremos ver se existe ferro armazenado dentro da medula. Bem, as causas da anemia ferropriva, né, ou ferropênica, elas realmente precisam, então, de uma alteração que pode se somar, como, por exemplo, diminuição da ingesta, em que o paciente não está se alimentando, e a carne, as verduras verdes escuras, e também os grãos, principalmente feijão, e também milho, ervilha, eles são muito importantes para que a gente tenha uma quantidade de ferro a ser oferecida para o estômago e para o intestino. Se nós não tivermos uma absorção boa, ou seja, o paciente não tem um estômago que funciona direitinho, seja porque ele já tem uma atrofia, ou, né, uma cloridria, ou porque o paciente tem uma doença gástrica, desde úlcera, gastrite, câncer, ou porque ele tem doença celíaca, ou então pelo uso de fármacos. Hoje em dia a gente discute muito, principalmente os usos dos inibidores de bomba de próton, né, os pantoprazóis e omeprazóis que a gente costuma fazer, que realmente eles podem interferir nessa absorção. Então, você precisa comer, você precisa ter uma boa absorção para que o ferro seja oferecido para a medula óssea. Por outro lado, nós podemos ter esse ferro que foi oferecido, que foi disponibilizado, mas nós temos uma perda aumentada, né? Então, esse aumento da perda, ele se dá principalmente nas mulheres férteis, né? Então, que tem um sangramento menstrual. Então, a gente tem que olhar muito bem isso, e algumas vezes também sangramento de trato gastrointestinal, tanto no sexo feminino quanto no masculino, causado por erosões do estômago, por úlceras, por gastrites, que fazem com que esse paciente possa perder sangue de várias maneiras. Também nós temos que ver que o aparelho intestinal, então o aparelho digestivo, nem só de estômago ele é representado. Então, os colos, né, o intestino grosso e o próprio intestino delgado, ele também tem muitos vasos e que eles também podem fazer com que haja uma perda. É muito bom nós fazermos sempre essa investigação. E os exames endoscópicos mostram aonde está sendo esse sangramento. Então, se a nível de estômago, a nível de colo, hoje a gente já pode ver o delgado, principalmente a partir do exame da cápsula endoscópica. Então, a gente consegue ver que realmente depois dos exames que seriam contrastados, que nós quase não estamos fazendo, o intestino delgado ficou meio órfão de fazer diagnóstico. Hoje em dia, com a cápsula endoscópica, a gente já consegue fazer, inclusive as investigações deste local.
Uma outra possibilidade de perda é a hemoglobinúria. Então, você perdendo sangue pelo rim na urina. E ela pode acontecer por processos renais, então algumas alterações de túbulos, algumas alterações renais, e algumas outras vezes porque o paciente tem alguma doença da medula que está interferindo lá. Então, sempre é necessário fazer uma investigação quando o paciente tem sangue na urina. Uma outra maneira que nós temos de ter uma perda de ferro é pelo consumo. Então, você tem alguma situação que pode fazer com que esse ferro esteja sendo utilizado inadequadamente e em maior quantidade de que deveria. Simplesmente a gravidez, por isso que a gente faz muita reposição de ferro da gravidez, porque a mãezinha tem que dar para ela e para o filho também. Alguns tipos de infecção, principalmente as infecções agudas, porque a gente tem que tratar logo, e muitas vezes nós não tratamos com ferro, e a gente vê muito isso em criança, que o pediatra está não oferecendo ferro, né? Então, enquanto a criança está fazendo infecção. E hoje em dia a gente se pergunta muito nas doenças de estômago se a presença do H. pylori também é responsável, porque é uma infecção, se ele é responsável por essa redução da quantidade de ferro. Aqui, então, a gente mostra direitinho por que que a gente precisa estar sempre oferecendo ferro. Então, aqui está o estômago, essa célula, então, vem para cá, tudo oferecida para a transferrina vai, então, transportar, como o próprio nome já disse, e ele vai para o fígado. No fígado, ele pode ficar guardado, então, como forma de ferritina, que quando há necessidade volta para o estômago, ou então ele pode ficar como hemosiderina, que é aquele armazenamento do ferro que é irreversível e pode levar a algumas outras doenças. Quando nós falamos ainda em deficiência de ferro, nós precisamos lembrar que muitas vezes para chegar à anemia, nós temos que passar por algumas outras situações. Então, nós podemos ter uma depressão de estoque, ou porque o paciente não está se alimentando, ou começou a ter uma perda ainda muito pequena, em que nós vamos ter uma diminuição do armazenamento, que é a ferritina sérica. Depois, nós podemos ter uma outra situação, que é aquela de deficiência de ferro, mas que o paciente ainda não tem anemia, que hoje em dia a gente consegue ver muito bem isso, e principalmente os pacientes, eles têm um aumento, então, que a gente chama da hipocromia, e também um aumento do que nós temos de saturação, tá certo? Então, é bem importante a gente lembrar isso. Até que ele chega ao diagnóstico da anemia ferropriva, que vai se dar quando os estoques de hemoglobina diminuem, e com isso também nós vamos ter a diminuição do tamanho dessas hemácias vista pelo VCM, que acaba também sendo reduzido. Então, para que a gente possa ficar sempre seguro de que é realmente uma deficiência de ferro, nós precisamos ter a ferritina baixa, o ferro sérico baixo, a saturação de transferrina também, o RDW, que é aquela quantidade de hemácias que nós vamos ver de tamanhos diferentes, vai estar aumentado, o VCM e o HCM diminuído, que vão caracterizar as anemias microcíticas e hipocrômicas, e também, né, lembrando sempre a redução da hemoglobina. Então, dessa maneira, a gente pode afiançar, dar como segurança que nós temos o diagnóstico de anemia ferropriva. Sempre lembrar que nós vamos pesquisar, então, pelo trato gastrointestinal, principalmente se tem sangue oculto nas fezes, e sempre pedir colonoscopia, endoscopia, para a gente saber o que tem. Porque pode ser uma erosão, mas também pode ser um câncer. E quando mais cedo nós tivermos esse diagnóstico, melhor. Realmente, os exames de endoscopia, eles são aqueles mais utilizados para a gente fazer essa pesquisa de sangue oculto nas fezes. No caso de uma pessoa, de uma mulher que tenha um sangramento menstrual importante, a própria ultrassonografia do útero, complementada ou não pela ressonância magnética, já vão nos mostrar o que a paciente tem. É uma alteração por mioma, uma alteração por cisto, então nós precisamos saber do que é isso para poder tratar o nosso paciente da melhor maneira. Quando nós falamos, então, e algumas outras alterações que não encontramos nada relacionado ao trato gastrointestinal e ao trato geniturinário, é importante nós irmos ver
a tireoide através, então, da dosagem do hormônios, tanto do TSH como do T4 e também do anti-TPO, que hoje em dia nós já sabemos que ele é fundamental para a gente ver se a tireoide está ou não em desarmonia, e o exame parasitológico das fezes, que vai mostrar também se nós temos alguns, né, desses bichinhos que não são bem-vindos, como ancilóstoma, que acabam, então, sugando o sangue lá no nosso intestino, seja no intestino delgado ou muitas vezes até a nível de colo. Para anemia ferropriva, o mielograma nunca deve ser solicitado, a não ser que você tenha uma anemia associada. Por exemplo, uma anemia que o paciente já tem uma alteração na medula, como a mielodisplasia, associada a uma perda de sangue. Aí você pode solicitar o mielograma não para fazer o diagnóstico da anemia ferropriva, mas para fazer o diagnóstico da outra doença que está associada. O H. pylori, como eu já falei, ele faz uma infecção, é uma bactéria que vai trazer também uma de redução do ferro, tá? E nós ainda não conhecemos esse mecanismo por que acontece. Mas o tratamento da infecção do H. pylori, ele já vai resolver a anemia, mostrando que é realmente ele que estava colaborando para que o paciente não tivesse uma hemoglobina normal. O tratamento vai se dar pela reposição do ferro, tá certo? Então, a gente faz em torno de 200 miligramas de ferro elementar por dia por via oral, e é sempre importante a gente saber qual é o veículo que está indo no ferro. Então, nós temos várias maneiras. Nós temos o ferro citrato, nós temos o sulfato ferroso, nós temos o ferro tamponado, e é sempre importante você ver a quantidade de ferro elementar que tem. Eu coloquei aqui o exemplo do sulfato ferroso, que é o mais comum. Por exemplo, o nosso Vinferrin. Ele tem uma quantidade de sulfato ferroso de 325. Mas, na verdade, de ferro elementar que eu vou precisar para tratar o meu paciente é só de 66%. O resto está, então, aí dividido com esse sulfato que está levando o ferro, tá bom? Importante a gente tratar esse paciente também durante o período certo. Então, nós sabemos que logo que nós vamos oferecer, né, vamos tratar o paciente com ferro, em uma semana ele já vai começar a melhorar, e eu posso ver isso pela resposta da medula, que já vai formar, então, reticulócito. Com um mês, eu posso ver se o paciente realmente está bem da sua hemoglobina. Mas eu só vou saber se ele está bem tratado, se ele não tem mais anemia, depois de 4 ou 6 meses, tá? Aqui a gente está colocando até 3, 4 meses, mas na verdade é de 4 a 6 meses, por isso que a gente fica tratando o paciente durante um tempo muito importante. As anemias de doença crônica, então, são aquelas que têm inflamação, e delas, o maior número está relacionado realmente com doenças inflamatórias reumáticas. Infecções crônicas, doenças neoplásicas e trauma. Então, sempre observar que ela tem uma etiopatogenia completamente diferente das nossas anemias ferroprivas, tá? Então, aqui a gente mostra como é complicado, então, a gente vê onde se localizam, então, justamente essas alterações todinhas, para a gente saber da onde vem a nossa anemia. Muito bom levantado. Será que eu não quero? Bem, nós temos um hormônio chamado epsidina, que hoje em dia ele é muito importante quando nós falamos em catabolização e metabolismo das anemias, e principalmente das anemias ferroprivas, porque ele é o regulador da absorção de ferro. Então, quando um está aumentado, o outro vai estar diminuído. Então, é bem importante a gente reconhecer isso, e hoje em dia nós já podemos pedir laboratorialmente esse hormônio, tá? Por quê? Nós sabemos que ele está na célula do duodeno, onde tem a maior absorção de ferro, e também ele é captado por macrófagos que estão aí, então, levando o que a gente precisa de metabolização da nossa alimentação.
Ela é muito importante nessas doenças crônicas, nas doenças reumáticas, principalmente, e nós observamos que os pacientes eles têm uma anemia até importante, até uma anemia leve, então variando de 7 a 11 gramas por decilitro. Normalmente o ferro está diminuído, a capacidade de ligação de ferro do plasma também está diminuído, e a saturação e a ferritina estão normais. Então, aqui a gente já acaba fazendo uma diferenciação entre as anemias ferroprivas e as anemias por alteração de ferro em doenças crônicas. Ambas podem ter o ferro baixo, mas em uma nós vamos ter a ferritina bem baixa e na outra nós já vamos ver a ferritina ou normal ou ainda elevada, mostrando que é uma doença crônica, tá? Então, uma doença inflamatória crônica. Então, sempre lembrar disso quando nós pensarmos em uma anemia que não tem a saturação baixa e não tem a ferritina baixa. Certo? Então, aqui eu coloquei um quadrinho que a gente possa fazer a diferença entre anemia por deficiência de ferro e anemia de doença crônica. Então, vejo que o ferro vai estar diminuído em ambas, mas nós vamos ver que a transferrina está aumentada na deficiência de ferro, que a saturação de transferrina, embora seja reduzida em ambas, nós vamos ver que a ferritina está alterada, então nos pacientes de doença crônica ela está normal ou aumentada e vai diminuir quando o paciente tem uma deficiência de ferro, como por exemplo uma perda, tá? A transferrina também vai estar alterada e nós vamos observar, então, algumas outras relações que existem entre a transferrina e o log da ferritina e também os níveis de citocina. Citocina a gente lembra sempre de inflamação que pode acontecer. Essa epsidina, então, ela é um hormônio que regula o ferro. Tanto que, quando nós temos deficiência de ferro, a epsidina baixa. E quando nós temos hipóxia, ela também vai baixar. Mas nos processos inflamatórios, a epsidina vai aumentar, certo? E aí nós vamos ver que acontece também, o ferro pode estar diminuído, mas esse hormônio vai estar um pouquinho aumentado. Tratamento dessas doenças crônicas, mesmo você tendo ferro diminuído, mas a ferritina normal, a saturação normal, ainda é com a eritropoetina recombinante, tá? Então, o paciente vai fazer a eritropoetina ainda subcutânea durante um tempo. A cada 2 semanas, a cada 3 semanas, dificilmente a gente consegue fazer com o paciente a cada mês. Por quê? Esse paciente ele vai se compensando até que a gente vai pedindo exame e já vê o que está acontecendo com ele. Outro tipo de anemia que nós chamamos de anemias por falta de produção lá na medula, né? Então ainda hipoproliferativa, são as deficiências de B12 e ácido fólico. E hoje em dia nós conseguimos ver muito essas anemias porque os pacientes não comem carne de uma maneira conveniente. Então lá no estômago nós vamos ter a absorção do ferro, que vai ser acabado do duodeno, e aqui também no estômago nós vamos ter a absorção da vitamina B12, que vai se completar no jejum e no íleo. Principalmente as causas de alteração de vitamina B12 acontecem porque não existe no estômago o fator intrínseco, ou porque o paciente tirou o estômago, ou porque ele tem um tipo de anemia que a gente chama de anemia perniciosa. Existe também a deficiência do folato, que ela é bem mais rara, embora pacientes que façam muita dieta e não comem folha e não acabam fazendo suplementação de folato, eles costumam ter uma anemia maior. Então, sempre lembrar que, principalmente aqui na nossa região, que as pessoas não gostam e não sabem comer verdura, principalmente as verduras verdes escuras, tipo couve, cariru, pacientes também que não comem brócolis, eles podem ter essa deficiência que é bem comum e ela é extremamente dietética. O que nós fazemos? Sempre que tem uma deficiência combinada, nós vamos pensar que existe uma alteração da absorção. Então, pacientes que têm um estômago que não estão absorvendo nem ferro e não estão absorvendo nem folato e ou vitamina B12. Qual a característica das anemias megaloblásticas que vão fazer uma diferença com as anemias ferroprivas?
Primeiro, a ferropriva era microcítica, que é macrocítica, então as ameaças já são maiores. Existe uma hipersegmentação dos neutrófilos, que normalmente, se eles têm 4, no máximo 5 segmentos, eles já vão mostrar nessa situação 8 segmentações. Também é importante a gente lembrar que o paciente faz uma pancitopenia, então quer dizer, diminui hemácia, diminui leucócito e diminui também plaqueta. Diminuindo isso, a medula está com menos célula, então os reticulócitos vão estar baixos. Existe uma enzima chamada desidrogenase lática, que ela aumenta muito nos processos proliferativos, então que ela vai estar elevada, até porque a gente sempre pede esse DHL quando nós estamos pensando em anemias não ferroprivas, então a gente deve sempre solicitar ele, e algumas vezes nós vamos ver um certo grau de destruição. Claro que a dosagem da vitamina B12 e do ácido fólico vão ser fundamentais para que a gente possa fazer o diagnóstico. E algumas vezes a gente vai ter que pedir o ácido metilmalônico e também a homocisteína para esses pacientes. Lembrar que pacientes de deficiência de vitamina B12, eles podem fazer um quadro neurológico associado, que é representado principalmente pelo que nós chamamos de parestesias. Então, os pacientes, eles têm uma dormência nas mãos e têm uma dormência na perna. E acabam confundindo muito, principalmente com os pacientes que têm uma polineurite diabética. Então, sempre lembrar disso. Bem, aqui é só para vocês verem o que acontece na anemia megaloblástica, que nós temos, então, um exame de medula que mostra que essas células estão, vamos dizer, bloqueadas, elas estão paradas, e nós precisamos que essas células continuem fazendo a sua evolução normal. Então, é só nessa situação nós oferecermos aos pacientes a vitamina B12 e ou o ácido fólico, que esses pacientes começam a ter uma melhora bem importante. Esses pacientes, a maioria deles no estágio inicial, eles não têm nada, tanto que eles chegam para a gente com uma quantidade de vitamina B12 muito, muito, muito baixa. Então, ela deve ser solicitada sempre quando nós encontramos anemias, principalmente anemias normocíticas e anemias macrocíticas. Não pensar em ferro, pensar em uma outra situação. Bem, as causas de anemia megaloblástica estão relacionadas a esse monte de medicação, sendo que o 5-fluoracil, a azathioprina e o metotrexato, eles são chamados de quimioterapia, que o paciente fez porque ele deveria estar fazendo um tratamento ou por causa do reumatismo dele, ou por causa da leucemia, etc. E ele pode ter alguma dessas medicações influenciando a absorção de vitamina B12. Anticonvulsivantes são muito comuns e a zidovudina, que também é utilizada no esquema para tratamento de HIV e de HTLV. Então, muito importante lembrar disso. O tratamento da anemia megaloblástica, ele é bem simples. Ainda hoje, a melhor maneira de fazer é por via endoscópica. Então, nós vamos fazer, ver se tem alguma alteração lá, e sabendo a dosagem de vitamina B12 que está diminuída, nós vamos, então, tratar esse paciente. Quando nós vamos tratar esse paciente, normalmente a vitamina B12 deve ser oferecida por via muscular. Ela não é oferecida por via endovenosa. E hoje em dia nós já temos a possibilidade de oferecer essa vitamina B12 de uma forma sublingual. Então, lembrar sempre que vitamina B12 endovenosa e vitamina B12 oral, elas não vão ser absorvidas no caso de anemia megaloblástica, principalmente se o paciente tiver anemia perniciosa, quando ele tem a redução de fator intrínseco, que nós já falamos lá no início, ou então se o paciente fez a retirada do estômago, ou por um câncer que fez uma gastrectomia, e agora os nossos pacientes de bariátrica, que acabam fazendo uma mudança nesse trânsito intestinal. Então, o tratamento, ele é normalmente feito por vitamina B12 na forma de ciano e ou de hidroxicobalamina, e a gente faz uma injeção, começa semanalmente, e depois faz uma manutenção a cada mês para esses pacientes.
Quando essa anemia é por falta de ácido fólico, o ácido fólico nós brincamos que é sempre aquela anemia do Popeye. Então, quem não come verdura verde, não come espinafre, as grávidas, elas precisam sempre de suplementação de ácido fólico para que, então, elas consigam se desenvolver, principalmente aquelas que não gostam de comer verdura verde. O ácido fólico, diferente da B12, ele deve ser oferecido por via oral e normalmente na dose de 5 a 10 miligramas por dia. Existem alguns pacientes em quimioterapia que fazem metrotexato, que eu já citei lá na frente, e que eles podem precisar de uma complementação de ácido fólico. Vocês vão ver pacientes tratando de reumatismo que fazem metrotexato uma vez por semana e depois usam o ácido folínico ou o ácido fólico, que é para justamente não ter problema com essas células elas se desenvolverem normal. Um outro tipo de anemia em que nós não temos proliferação, que nós não temos o aumento das células, é aquela que é a anemia plástica, que nós chamamos que ela é uma anemia bem, graças a Deus, bem mais rara, porque existe uma doença na medula óssea em que ela não consegue mais produzir as suas células em quantidade normal. Então, diminuição por doença crônica, diminuição por ferro, por B12 ou ácido fólico, nós ainda temos uma medula normal e nós vamos oferecer alguma coisa para o paciente, para ele poder, então, dessa maneira, complementando, começar a chegar nos níveis normais. Na anemia plástica, não. Nós vamos ter uma alteração lá dentro da medula e o paciente não vai mais formar células. Tanto que o tratamento deles, muitas vezes, se baseia no transplante de medula óssea, tá? Algumas vezes esse paciente pode receber imunoglobulina, seja imunoglobulina que vem do timo como não, e muitas vezes esses pacientes eles podem ser somente submetidos para tratamento normal ou transplante de medula óssea, tá? Então, lembrar que são pacientes que quanto mais cedo você diagnostica, quanto mais cedo você trata, melhor para o paciente, porque senão vai ser um paciente que vai estar trazendo sempre problema, porque ele vai estar comprometendo todos os 6 setores da medula óssea. Por fim, vamos falar um pouquinho das anemias hemolíticas. Então, quando a gente fala em anemia hemolítica, a gente lembra muito que tem uma destruição de hemácias acima do que nós temos normalmente. Então, a gente sabe que com 120 dias as hemácias vão morrer. Aqui as hemácias morrem bem antes, com 30, 40 dias. Então, isso aí vai fazer com que exista uma possibilidade de nós não termos hemácia porque elas foram destruídas. E nós temos inúmeras doenças em que isso acontece. O carro-chefe, com certeza, são as anemias hemolíticas em que os pacientes herdam, tá? Então, nós vamos encontrar nessas situações bilirrubina indireta aumentada, aumento da dehidrogenase lática, do reticulócito, a aptoglobina, que é a proteína que leva que vai começar, então, a fazer com que essas hemácias fiquem normais, ela vai estar diminuída, tá? Porque não está sendo produzida, e o exame que faz o diagnóstico das anemias hemolíticas autoimunes é o teste de Cumbres, tanto para aquele de autoimune mesmo, quanto de isoimune. Então, melhor dizendo, o diagnóstico das anemias imunológicas, né? Então, o Cumbres direto, ele é bem interessante, eu já vou até dizer para vocês como é que a gente faz esse exame. Lembrar que algumas vezes a gente pode encontrar hemoglobina no plasma e na urina, então não é incomum você ver exame de urina alterado. E algumas vezes nós vamos ter o resto dessa hemoglobina que nós chamamos de hemosiderina na urina, tá? Até por 7 dias após essa destruição. Os exames importantíssimos para que a gente possa fazer o diagnóstico das anemias hemolíticas e principalmente fazer a diferença entre os vários tipos dela vai ser a desidrogenase lática e a aptoglobina. Notem que aqui nós não vamos falar de ferro, nem de B12 e nem vamos observar alguma outra alteração de ácido fólico e nem de doença crônica. Aqui é apenas a destruição. Então, desidrogenase lática e aptoglobina que vão ser importantes. Quando nós temos a aptoglobina diminuída e a desidrogenase aumentada, nós sabemos que pode existir uma hemólise. Então, ele é bastante específico.
Quando nós temos a aptoglobina normal e a desidrogenase elástica normal, nós temos um grau de especificidade, certo? Em que nós podemos descartar hemólise. Então, sempre cuidado com esses dois parâmetros que nós vamos pedir pelo laboratório, tá bom? Para ver como é que está a anemia. Então, nós vamos ter deficiências defeitos do próprio eritrócito, né, que pode levar a um excesso de destruição e levar a anemia, e nós podemos ter agressão ao eritrócito. Então, vamos passar rapidinho por essas doenças aqui para a gente poder, então, lembrar o que muitas vezes tem essa anemia e por que você dando ferro, dando B12, não vai melhorar, tá certo? Há de se fazer o diagnóstico deles direitinho. Então, quando o defeito é na hemácia, no eritrócito, nós podemos ter alteração da membrana da hemácia, podemos ter alteração de enzima que está em quantidade de deficiência, nós podemos ter alteração na hemoglobina e nós vamos ter, então, também alteração da própria hemoglobinúria, então, paroxística noturna, que é mais da medula. Então, nós vamos nos concentrar aqui. Quando eu coloco hemoglobinopatias, eu estou falando principalmente dos pacientes de anemia falciforme. Quando eu tenho agressão ao eritrócito, está tudo normal. Eu tenho, então, algum fator que está fazendo com que esse eritrócito não vá viver os 120 dias. Aqui na nossa região é muito comum a malária, então o paciente quando tem a agudização da malária, né, então quando tem o diagnóstico dos vários tipos de malária, esse parasita faz com que o eritrócito seja destruído, veneno de cobra e também toxinas de alguns animais que nós chamamos de peçonhentos, que a gente tem muito aqui na nossa região, então quando eles ferram as pessoas, né, então vai o veneninho deles e acaba destruindo, então às vezes a gente chega a paciente. Outro dia eu vi um paciente que foi mordido por uma cobra venenosa que ele chegou com 3 de hemoglobina, né? Algumas situações de trauma, quando essas hemácias passam, que a gente chama de um nome bem bonitinho, que é microangiopáticas, que é justamente aquelas em que o paciente tem uma válvula. Hoje em dia a gente não tem só a válvula cardíaca, também coloca em outros vasos, né? Então a gente tem que lembrar que esse trauma pode fazer com que a hemácia bata lá e seja destruída, viva menos de 120 dias, e aquelas que têm anticorpos que vão contra essas hemácias, que são as chamadas anemias imunológicas, ou isoimunes, então a pessoa recebeu o anticorpo, por exemplo, numa transfusão de sangue, ou a paciente começou ela mesma a destruir as células dela por um mecanismo, né, self, que a gente diz próprio dela. É o que acontece nas anemias hemolíticas por anticorpos e ligadas principalmente a doenças como o reumatismo, o lúpus e a artrite reumatoide. Então, quando nós vimos as anemias hemolíticas, nós já vamos fazer a diferença para aqueles pacientes que têm anemia hipoproliferativa. Esse paciente, ele tem icterícia, ele pode ter pedra na vesícula, então, por causa dessa destruição, né, de hemácias, então vai fazendo pedras. Pacientes de 13, 14 anos, algumas vezes eles têm anormalidades esqueléticas, principalmente os pacientes de talassemia, e também uma redução da fabricação de cálcio, levando a uma osteoporose. Vamos encontrar a palidez, que é comum nas anemias, e algumas vezes o baço vai estar aumentado. Então, isso é muito importante. Os outros, que a plástica, megaloblástica, dores, úlcera cutânea, ela está relacionada mais às anemias falciformes, que eu não vou especificar aqui para vocês, mas eu fiz questão de deixar esse slide para vocês lembrarem que muitas vezes pacientes de anemia falciforme vão ter úlceras cutâneas. Isso se dá por causa dos trombos que são feitos quando essas hemácias falcizam. Quanto ao defeito de eritrócito, nós vamos ter aquelas doenças da membrana, que principalmente trazido pela esclerocitose hereditária, mas nós vamos ter outras, né, hepatocitose, etc. As de enzima, a gente tem a deficiência de G6PD, mas também a de piruvato quinase, e as hemoglobinopatias e talassemias, que vão se dar por vamos dizer, uma desarmonização entre as cadeias, né, alfa, as cadeias beta, as cadeias gama, que estão localizadas na hemoglobina.
Eu não vou conversar sobre hemoglobinuria paroxística, até porque o nosso tempo não vai dar, mas ela é uma doença da medula e que normalmente é um diagnóstico de exclusão que a gente tem que ter com esses pacientes. Então, as anormalidades, a gente lembra a esferocitose, lembra a liptocitose, e nós temos uma doença muito rara, mas que a gente encontra muito no nosso interior, principalmente nos povos tapajônicos, que é a piropoiquilocitose hereditária. Então, o paciente já nasce com essa alteração, às vezes fica um grupo de pacientes que eles têm vamos dizer assim, uma variação e pula de uma década para outra. Então, às vezes, o avô tem, o neto vai ter, e o pai não tem. Então, parece que ele fica guardado por causa do gene que não fica predominante. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A morfologia vai ser importante, a gente vê esses esferócitos aqui, tá certo? Ou vamos ver o eliptócito, tá? Então, olha, essas células aqui que ficam mais elípticas do que as células que ficam redondinhas. Essa aqui é uma célula normal e esse aqui já é uma célula esferocítica, tá? Esferocítica, então, que nós vamos começar a ver. A eliptocitose, então, que nós vamos ver, então, essas hemácias aqui bem alongadinhas, né, já fazendo, então, né, realmente essa compleição dela por causa da membrana dela, e a estomatocitose hereditária, que nós vamos ter essas células completamente diferentes e que a gente tem que lembrar que isso vai aparecer no hemograma, tá? Então, muitas vezes, o aparelho já passa, então, quando a gente vai olhar a lâmina lá no microscópio óptico, ele já mostra essas hemácias diferentes. Existe um exame que a gente chama de curva de fragilidade osmótica e que ela vai, então, colocando proporções de cloreto de sódio, ele é bem simples, e a gente sabe que quanto maior o teor de cloreto de sódio, maior a possibilidade dessas hemácias se destruírem. Então, por isso que nós temos que fazer esse exame para poder fazer o diagnóstico de esferocitose, de eliptocitose e de estomatocitose, tá certo? Então, esse aqui é o exame mais comum que nós vamos fazer. O tratamento é um tratamento muito simples, porque nós vamos dar ácido fólico para o paciente, normalmente de 1 a 5 miligramas por dia por via oral, e vamos fazer transfusão de sangue. Por que nós fazemos ácido fólico? Isso vai servir para todas as anemias hemolíticas, gente, porque o ácido fólico ele ajuda a maturar as hemácias que estão lá na medula. Então, diminuir esse reticulócito para que ele já vire logo uma hemácia. Então, por isso que é importante a gente fazer para esses pacientes. Ela é uma doença que não cura, a não ser que você faça o transplante, mas normalmente nós não fazemos, porque essa hemólise, principalmente da esferocitose, da eliptocitose, ela é uma hemólise, uma destruição que ela não é muito aguda, ela não é bem rápida. E algumas vezes nós podemos fazer a eritropoetina e em algumas outras situações nós podemos fazer a retirada do baço. E essa é uma história bem interessante. Por quê? O baço, vamos dizer, é o cemitério das nossas hemácias. Então, toda vez que as células vão passando por lá, ele reconhece que essa célula está diferente. E ele vai tirando um pedacinho dessa hemácia e até que os macrófagos vão e levam, então, essa hemácia. E quando nós retiramos o baço, né, então, através da esplenectomia, essas hemácias deixam de ser destruídas tão rapidamente. Elas não vão nascer normal, mas elas deixam de ser destruídas de ter essa destruição muito importante, tá certo? Então, é o caso que a gente pega dessas anemias e usa a esplenectomia, a retirada do baço. A outra que eu falei são as enzimas eritrocitárias, então, principalmente a deficiência de G6PD, que a gente vai observar e é bem importante, porque nós, às vezes, vamos dar o diagnóstico dessas anemias logo que a criança nasce. Então, que o fígado ainda não está maduro e nós podemos, então, já observar algumas deficiências por causa dessa via glicolítica que vai acontecendo aí, tá? A outra é a deficiência de pirovitoquinase, e que nós vamos encontrar principalmente os pontilhados basófilos, que indicam que tem um aumento de reticulócito. Tá bom, gente? Bem, para essas doenças, nós também vamos fazer um suporte de ácido fólico para essas células madurarem mais rápido,
transfundir os pacientes, identificar quais os fatores que estão precipitantes, se é o uso de alguma medicação, se são infecções de repetição, o que está levando para esse paciente ter, porque, como eu digo, essas deficiências de enzima, elas são bem leves da gente acompanhar. Existe uma situação que são as medicações que a gente faz para hanseníase. Então, normalmente, os pacientes que têm deficiência enzimática, principalmente de SSPD, eles conseguem ter uma anemia bem mais importante. E dessa maneira também nós podemos, assim como aquelas que têm alteração de membrana, fazer a esplenectomia para a gente poder dar uma vida melhor para o paciente. Por fim, nós vamos falar das anemias que têm alteração de hemoglobina, né? E as hemoglobinopatias, principalmente aquela em que existe alteração em um ácido, né? Então, aqui é a substituição do ácido glutâmico pela valina, que muda, então, a cadeia beta das hemoglobinas. E dessa maneira, ela também vai sobreviver um tempo menor. Em vez de 120, ela vive 30 a 40 dias. Ela é uma das doenças mais importantes genéticas do Brasil e ainda tem uma frequência de morbidade, principalmente de mortalidade. Por que ela é muito frequente no Brasil? Porque ela é uma doença que veio, né, entrou no Brasil pelos africanos. E eles chegaram em Salvador, né, na Bahia, e eles foram tanto para o Rio de Janeiro, como também vieram para cá, para o norte. Por isso que a gente tem a quantidade de pacientes com anemia falciforme maiores aqui no nosso país, tá? Ela é uma doença que ela, assim, tem um caráter autossômico recessivo, então ela pode estar guardadinha lá no pai ou na mãe que passa para a criança, tá? Tanto que o teste do Pazinho, hoje em dia, já contempla esses pacientes que vão desenvolver anemia falciforme ou não. E ele tem um gene, né, então, que forma a hemoglobina F fetal, e hoje em dia nós já sabemos que a hemoglobina fetal, ela dá uma proteção para essa hemoglobina diferente da hemoglobina S. E esses pacientes hemolizam bem menos, tá? Então, aqui eu estou colocando para vocês os tipos de anemias falciformes que nós temos. O mais importante é realmente o SS, então receber o gene do pai e o gene da mãe. Mas eu posso também ter outros tipos, como a FC, que recebeu o S da mãe e a C do pai. E eles vão se comportar da mesma maneira, tá? Quando o paciente tem a S sozinha, ele normalmente só tem um caráter, só tem um estigma. E a anemia dele até pode ser uma anemia por falta de ferro. Então, aqui a gente mostrando como é que vieram os africanos para cá, que entraram pela costa de Salvador, e foram, então, se disseminando. Por isso que a gente vê, quem vai para o Rio de Janeiro tem muito mais pacientes de anemia falciforme do que quem vai para São Paulo, que vieram os italianos, e a gente vai já falar disso um pouquinho. Então, aqui, para a gente lembrar a desarmonia que existe entre as cadeias, para essas hemácias morrerem mais cedo, e o que a gente faz, que é a falcização. Então, a falcização é justamente essa hemácia, que era assim redondinha, a gente olha como ela fica, né? A gente pensa que é um Czinho, que é uma bananinha, então é isso que nós vamos ver no sangue periférico do indivíduo. Essa hemoglobina aí, então, que ficou alterada, ela trouxe uma alteração da hemácia, e essa hemácia não vai voltar de falcizada para normal. Por isso que o paciente tem uma anemia crônica, porque ela vai sendo sempre, sempre, sempre destruída, tá? A não ser que a gente faça um tratamento que ela melhore bem. O importante é que essas hemácias, a gente precisa estar sempre de olho nelas, porque elas podem obstruir os vasos, principalmente os vasos menores. Então, a gente lembra que toda vez que vai diminuindo a quantidade de oxigênio, essas hemácias deixam de ser mais ou menos redondinhas e elas começam a se falcizar. E isso vai fazendo impacto lá nos pequenos vasos, seja nas arteríolas, seja nas vênulas, que esses pacientes começam a ter um processo inflamatório de dor muito maior por causa da hemólise dessas células que vai acontecer. O diagnóstico é feito pelo hemograma, reticulócito, morfologia. Aqui nós vamos ter eletroforese de hemoglobina, que nós ainda não tínhamos visto, e o parâmetro de hemólise vai ser a bilirrubina e a deshidrogenase lática. Quanto mais aumentada tiver desse número, maior a possibilidade desses pacientes estarem, então, se favorecendo dessa doença. Tá? Hoje em dia, como eu já citei, a gente tem um diagnóstico precoce, que é feito pela triagem do teste do pezinho, que é oferecido e obrigatório do Ministério da Saúde,
E o exame feito já nos pais ou feito nas pessoas mais, né, velhas, então é a eletroforese isoelétrica, tá certo? Que nós vamos encontrar, então, as hemoglobinas anormais. Seja F, seja ela confundida com um outro tipo de hemácia, tá? Aqui só para vocês lembrarem que desde 1910 a gente vinha tentando fazer o diagnóstico dessa anemia falciforme, e nós vamos ver no sangue periférico justamente essas hemácias falsizadas aqui, tá? Com 10, 15 minutos, eles já começam a ver para a gente não ficar sem fazer o diagnóstico. Também nós temos a hemoglobinopatia C, que também é uma alteração da lisina, né? Então, pelo ácido glutâmico e não da valina, e ela dá o que nós chamamos de hemácia em alvo. Então, fica realmente, parece um alvo, as hemácias todinhas, no caso da hemoglobinopatia C. A eletroforese vai ser importante também para eu determinar se é uma hemoglobina normal, A, se é uma hemoglobina normal, S, se é a C, se já tem fetal, etc. Esse exame serve para todo mundo. O tratamento. Hoje em dia, nós temos tratamentos que podem trazer pacientes para a cura, através do transplante de medula óssea. Mas a maioria dos pacientes precisa de hidratação para que essas células não fiquem fazendo trombo, precisa de analgesia, porque elas trombosando, elas fazem um processo inflamatório que traz muita dor para o paciente, e fazer a transfusão de sangue para ser sempre hemoglobina normal, tá? Então, isso sempre é importante a gente lembrar. O tratamento, a gente faz a reposição de ácido fólico, como em todas as anemias hemolíticas. Aqui nós podemos usar uma medicação que é a hidroxiureia. Ela é uma medicação oral, que ela é feita para algumas doenças oncológicas, como a leucemia mieloide crônica e doenças mieloproliferativas, mas ela é utilizada porque ela aumenta a quantidade de hemoglobina F. E aumentando a quantidade de hemoglobina F faz uma proteção maior para que essas hemácias não sejam destruídas. Pedir para o paciente ter sempre cuidado com as infecções, e hoje em dia a gente faz prevenção da infecção, principalmente nas crianças até 6 anos, com a própria penicilina oral, ou então realmente muscular, a benzatina, porque dessa maneira não tem infecção, não tem hipóxia, e as hemácias não vão se falsificar, não vão se destruir de uma maneira mais rápida. Quando eu quero colocar hemoglobina boa no meu paciente, por exemplo, vai para uma cirurgia ou ele teve uma infecção e hemolizou bastante, eu faço transfusão sanguínea assim. Sempre lembrando aí que as hemácias vão ter que ser filtradas e fenotipadas, porque vão ser de outras pessoas, tá? Como eu falei, o transplante de medula óssea, ele é o tratamento curativo para anemia falciforme, já está sendo utilizado, e a gente tem que ter em mente que pacientes que fazem muita transfusão sanguínea, eles podem ter um armazenamento maciço de ferro dentro do fígado. E a gente precisa tirar, através do quelante de ferro, tirar esse ferro da hemoglobina do paciente, do armazenamento do paciente, principalmente do fígado, para que não haja uma fibrose, não haja uma doença dentro do fígado desses pacientes. Tá? 50% dos pacientes vão ser pacientes que são ou filhinhos do papai ou filhinhos da mamãe. Então, eles só vão ter um gene. E, normalmente, esses pacientes não precisam de tratamento. Eles só precisam ser orientados que eles devem casar com uma outra pessoa que não tenha doença falciforme, tá? Então, é sempre importante a gente lembrar disso. Por último, nós vamos ver a talassemia, que elas são raras aqui na nossa cidade, mas elas têm uma grande quantidade de pessoas em São Paulo, que justamente foram os italianos que trouxeram essa doença para cá, para o Brasil. Diferente da anemia falciforme, que nós temos troca de uma proteína que faz com que essa hemoglobina fique diferente, aqui a hemoglobina vai ficar diferente, pronta para morrer, porque ela tem uma alteração de quantidade, não é de qualidade, é de quantidade. Então, na hora de nós fazermos a dosagem da hemoglobina A, da hemoglobina A2 e da FA, então uma descompensação entre todas elas. Tá? Então, aqui mostrando as cadeias polipeptídicas para vocês poderem lembrar.
Então, isso aqui é o histórico que tem, a gente já sabe que ela é uma doença genética, e hoje em dia nós estamos tentando fazer a biologia molecular trabalhar para a gente, para que a gente possa dar um jeito desses pacientes ficarem bem e nem todo mundo ir para transplante, tá certo? Aqui é o que a gente chama de face de roedor, então o menino que ele tinha 6 anos e que ele tinha talassemia maior, menino que não sobreviveu durante muito tempo, porque a hemoglobina dele era uma hemoglobina ruim, e trouxe essas alterações na radiologia que são bem interessantes e que os radiologistas ficam loucos para mandar para a gente. Então, eles olham e já mandam quando tem esse aspecto aqui que a gente chama impente ou escovinha, que são dos pacientes de talassemia. Aqui são os vários tipos de classificação genética que eu vou passar, então, rapidinho aqui, só para vocês verem, mas porque eu vou ter 3 tipos. A talassemia minor, que é a melhor, que é o que mais nós temos aqui no Brasil. Temos a talassemia intermediária e a talassemia major, que ela só tem para os pacientes mesmo de lá do Mediterrâneo. Então, esses aí são os pacientes mais graves, que têm uma sobrevida curta, se a gente não toma logo uma atitude de tratamento, tá certo? Então, a talassemia major é aquela condição em que foi herdado do pai e da mãe, que a gente chama de homozigose, e que os pacientes sobrevivem pouco. Nós temos depois as talassemias intermediárias, que são essas que a gente vê normalmente nos pacientes e que algumas vezes empatam eles de fazer algumas cirurgias, porque vem uma anemia de 10, 11, a gente vai procurar ferropenia, não tem ferropenia. Ela é uma anemia que faz diagnóstico diferencial com anemia ferropriva, porque ela é microcítica e hipocrômica, então as células ficam pequeninas, só que ela não tem deficiência de ferro, a gente vai ter que pedir a eletroforese de hemoglobina para poder fazer o diagnóstico. E a talassemia minor, que ela está aí, muitas vezes a gente acaba descobrindo que o paciente fica com anemia durante muito tempo, a doutora precisa investigar. Quando a gente investiga no nosso protocolo, começa a vir o estudo desse tipo de anemia, tá? Então, é uma anemia que a gente consegue ter o VCM dele, então, muito alto, né, e o RDW vai estar baixo, com um pontilhado basófilo. A ferritina pode estar normal ou elevada, não vai estar diminuída, porque não é por falta de ferro. Pode existir uma anemia de doença crônica também aí nesses pacientes, tá certo? E a gente tem que observar sempre na talassemia o aumento da hemoglobina 2, tá? Então, de 100% de hemoglobina que a gente vê, a gente já começa a ver um aumento acima de 30%, 40% de uma hemoglobina só que herdou ou do pai ou da mãe, tá? Como eu digo, ela é muito parecida com a anemia ferropriva, então ela pode ter microcitose, hipocromia. É importante a gente lembrar que o reticulócito desse paciente está sempre bem aumentado, tá, gente? Muitas vezes a bilirrubina também. Então, aqui só mostrando as várias maneiras que a gente tem. Então, esse aqui é um gene normal, e aqui os genes que estão faltando, e quanto menos o gene está aparecendo, mais anemia o paciente vai ter, tá? As agressões ao eritrócito, então, que eu já falei aí todas para vocês, não vou repetir, né, mostrando, então, que vai sendo destruído aí, e as anormalidades que acontecem por trauma, né, então, por destruição, por próteses que elas vão passando, e aí, então, as alterações todas que podem acontecer. As anemias microangiopáticas, elas normalmente podem vir acompanhadas de outras alterações, então de diminuição também de plaqueta, tá certo? De alterações de câncer, como carcinoma de disseminados, e muitas vezes também de algumas medicações que são feitas para a quimioterapia, tá? Algumas vezes doenças graves, como a púrpura trombocitopênica trombótica, pode acompanhar esses pacientes, porque também é um processo imune, certo? O tratamento é sempre a gente tentar retirar essa alteração que tem no plasma dessas pessoas, tá certo? Então, e depois também ver se o paciente pode fazer corticoide, mais ou menos pacientes que têm uma doença mais grave, normalmente eles estão em UTI, ou então a gente tem que acompanhar esses pacientes de uma maneira mais, assim, de perto, principalmente em salas vermelhas, etc.
tá? As anemias autoimunes, elas podem ser por anticorpos frios e crentes, podem ser primárias, então, de repente, o paciente apresentou, ou então pode vir acompanhada de alguma doença, como do lúpus, tá certo? Sempre vai dar o cumbis direto positivo. Sempre vai acontecer, então é muito fácil da gente poder fazer o diagnóstico. E esse teste de cumbis, esse homem foi muito inteligente. Ele começou a ver que as hemácias eram destruídas, então ele pegou, chegou e colocou na verdade, um óleo para ver o que era, então, que estava fazendo essas hemácias serem destruídas, e ele começou a descobrir, então, que eram anticorpos da própria pessoa que estavam lutando contra os anticorpos das hemácias, tá? Então, ele só faz in vitro o que acontece em vivo, certo? Ele é vamos dizer assim, o óleozinho, ele é o fator que junta os anticorpos às hemácias, tá certo? Para fazer isso aqui, elas serem todas destruídas. Aqui as anemias, só para vocês saberem que existe para anticorpos quentes e anticorpos frios, até porque a gente trata da mesma maneira, tá certo? O tratamento vai ser nós fazendo o corticóide, ou então agentes imunossupressores, às vezes imunoglobulina. Então, ter sempre muito cuidado de fazer o diagnóstico, de chamar um médico, ou chamar um hemato, para poder fazer esse tratamento, então, dessas anemias hemolíticas, tá certo? A esplenectomia, hoje em dia a gente quase não usa, mas eu quero lembrar que a gente pode fazer, então, podemos indicar para o paciente, né, fazer a esplenectomia para ver se ele fica bem. Gama-globulina intravenosa, a gente utiliza, o paciente tem uma resposta muito rápida, mas não é uma resposta sustentável. E fazer sempre investigação de anticorpo aí para saber o que esse paciente está tendo. Como todas as anemias hemolíticas, a gente vai encontrar anemia e icterícia, tá certo? Algumas vezes a gente tem icterícia sem anemia, lembrar que são outros tipos de doenças que podem acontecer, principalmente a síndrome de Gilbert, tá certo? E algumas outras alterações que a gente pode ver que também acontecem em pacientes que têm anemia hemolítica, que não é anemia autoimune, tá? E aqui, então, eu termino e fico completamente à disposição e espero ter deixado para vocês uma visão geral de todas as anemias, para a gente, então, desmistificar que nós não temos anemia só por falta de ferro. Não é uma anemia ferropriva, é uma anemia ferropriva, vou dosar o ferro. Esse ferro está normal, ferritina está normal, procure outra causa para anemia. Paciente tem icterícia, eu já vou pensar em uma anemia hemolítica. Ele tem um parente que tem doença, deixa eu pesquisar para ele doença de membrana, deixa eu pesquisar para ele alteração de hemoglobina. Ele não tem ninguém, foi de uma hora para outra, pode ser imune. E principalmente pode ser autoimune. Tá certo? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e fico completamente à disposição para que alguém que queira fazer alguma pergunta. Dentre todos os tipos de anemias citados, você poderia nos dizer algum que se apresenta geralmente de uma forma mais grave para os pacientes? Sim. As anemias hemolíticas adquiridas, elas aparecem realmente de uma maneira bem grave. Por quê? O paciente estava vindo com suas hemácias todas normais e de uma hora para outra começou então a produzir anticorpo. E ele mesmo começou a produzir anticorpo. Seja porque ele tem um processo, certo, imunológico associado. Hoje em dia nós temos muitas doenças imunológicas, parece que o nosso organismo está o tempo todo querendo se proteger de infecções, querendo se proteger de inflamações. Então, os pacientes têm uma queda abrupta da hemoglobina. Então, ele estava com 12, 11 de hemoglobina, e em 2, 3 dias o paciente vai para 7, 6 de hemoglobina. E o que acontece ainda para piorar o quadro? Esses pacientes não vão se beneficiar com nenhuma medicação e nem com transfusão de sangue. Então, talvez isso seja o mais grave. Principalmente os nossos pacientes que estão distantes, é muito difícil deles chegarem. Por quê? Ou você oferece ferro, ou você até oferece ácido fólico, e você oferece transfusão para o paciente. E ele não vai responder a nenhum deles. É normalmente corticoide imunossupressor. Em relação ao processo de tratamento destas anemias, você poderia citar assim, alguns desafios encontrados pelos profissionais da área da saúde
no seu tratamento ou cuidado do paciente? Olha, eu acho que assim, a anemia falciforme, ela foi assim, um desafio. Tanto que hoje em dia já estão saindo drogas novas, como os anticorpos monoclonais, né? Então, que vão em cima daquela hemácia, para aquela hemácia poder sobreviver mais. E nós temos o transplante de medula, que hoje em dia já se faz para muitos pacientes da anemia falciforme, que eles podem ter uma vida normal. Por quê? Esses pacientes, eles nascem e a partir de um ano e meio, já começam a imunizar. Então, são pacientes que estão sempre indo ao serviço de hematologia e principalmente ao banco de sangue para poder fazer transfusão sanguínea. Então, às vezes, a cada 2, 3 meses, eles estão fazendo transfusão. Ah, sim. Só mais um ponto. Geralmente, para qualquer doença, processo em que a pessoa está, é muito citada a prática de atividades físicas para se melhorar o estado. Mas, por exemplo, em relação à anemia, que possui dentre os sintomas características, né, a fraqueza da pessoa, né, talvez falta de oxigenação, obviamente, falta de ar pode ocasionar. Poderia dizer que seria contraindicada a prática de atividades físicas que visa, por exemplo, a musculação, a hipertrofia, atividades mais pesadas em academia, esportes, seria contraindicado para essas pessoas? Muito obrigada pela sua pergunta. Muito boa essa pergunta, assim. Existem pacientes que chegam até anemia por doenças crônicas, por exemplo, pacientes de doença renal ou de paratireoidismo. Esses pacientes chegam, às vezes, com a gente com 7 gramas de hemoglobina e eles mesmos se sentem cansados e não conseguem fazer nada. Então, não somos nem nós que vamos dizer, proibir deles fazerem a prática de exercício. Eles dizem, eu não estou conseguindo praticar meu exercício. E o que nós fazemos? Esperamos o paciente compensar e voltar. Agora, tem um detalhe: os pacientes, é muito individual a quantidade de hemoglobina que ele precisa para voltar a ter a sua vida normal. Teoricamente, nós precisaríamos ter em torno de 10. Mas tem pacientes que têm anemia crônica, como pacientes de falciforme, de talassemia, que muitas vezes eles ficam muito bem com 8 gramas de hemoglobina. Quando essa hemoglobina cai para 7, 6, aí eles começam a se sentir mal. Então, nós temos que ter a história do paciente para poder dizer o que vai acontecer com ele. Se for uma paciente de leucemia, se for uma paciente de perda menstrual, realmente qualquer alteração já com o paciente já não se sente bem. Mas se você tem uma doença já com anemia, é mais fácil do paciente ter um nível de hemoglobina mais baixo e se sentir bem. Ok, obrigado. Professora, em relação a quando a gente faz o teste do pezinho na criança, essa criança que ela foi diagnosticada que vai ter propensão a ter anemia, a gente faz um tratamento relacionado à medicação ou à alimentação mesmo? Normalmente, nós vamos encaminhar esses pacientes que têm o teste do pezinho positivo para confirmar. Então, a primeira coisa que a gente faz, aqui na UEPA nós já tivemos esse serviço, e assim, o governo pediu para ir, né, então, para os outros locais, mas eles hoje em dia são encaminhados para o EMOPA. E o que acontece? Nós vamos chamar o pai e a mãe para saber se ambos têm o gene ou se ela tem o gene só um. Se o paciente ele tem o diagnóstico de estigma falciforme, que só tem uma hemoglobina S que herdou do pai ou da mãe, esse paciente vai ter uma vida normal. Isso a gente tem que lembrar, porque às vezes a gente recebe pacientes que ficam tratando e ficam se organizando para ter um dia uma doença. Não vai ter. Ele já nasceu com aquela hemoglobina. Então, ele tem uma hemoglobina S, mas é menor que 50%. Já aqueles pacientes que têm o pai e a mãe que têm hemoglobina S, que eles nasceram com a doença falciforme, esses aí vão ser os pacientes que a gente vai ter que ter cuidado. Como eles têm uma proteção até mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, que ainda tem uma quantidade de hemoglobina F aumentada, o teste do pezinho veio para nos mostrar que nós vamos ter esse tempo de, assim, compensar o paciente, dizer se o paciente vai fazer que tipo de tratamento. E hoje em dia, como a gente já tem transplante e também já temos esses anticorpos e a hidroxiureia, a gente deixa os pacientes já de stand-by para quando eles começarem a crescer 4, 5 anos, já começarem a fazer o tratamento.
Em relação a gente ver que atualmente a gente toma remédio para tudo, anti-inflamatório, infecções, a senhora falou muito da infecção da H. pylori. Essa é mais em relação a infecções do trato gastrointestinal ou pode ser infecções gerais? Infecções gerais. Eles tendem a ter, principalmente esses pacientes com doença de membrana, esferocitose, anemia falciforme e os próprios pacientes que têm talassemia, eles têm muita infecção respiratória. Então, tanto que assim, a gente acaba fazendo, como eu falei, né, o paciente ficou fazendo penicilina, amoxicilina, e eles gripam, e toda gripe já acaba criando uma infecção. Mandar alguma coisa? O Adriano tá o certificado dessa palestra, né? Já tá, que foi passou, né? Então, só para eles colocarem aí. Ok, gente, eu espero então ter esclarecido muita coisa de anemia, né? Então, dado para vocês a oportunidade de quem não sabia, né? Então, já ficar alerta e para os outros ter dado uma atualização. E fico aqui, então, sempre para lembrar: nem só de anemia ferropriva nós vamos ter pacientes para tratar. Lembre-se das outras anemias que todas devem ser, né, diagnosticadas e tratadas de maneira correta. E quando houver alguma dúvida que você não tiver o exame, encaminhe o paciente para os serviços de referência.